Boa noite, estou voltando. Deu um problema na nossa internet, tá? Mas vamos voltar aqui com o André Rosas, falando sobre a Apivida, tá? Esse fenômeno que é a Apivida. Seja bem-vinda novamente do Valice. Eu peço desculpas a todos. A internet deu problema, mesmo estando aqui com a internet 240 megas deu problema, mas vai dar tudo certo. Só esperar o André entrar aqui. O André entrou. Já vou convidar o André. Só um minuto. Só procurar o André aqui. André, amigo, que bom que você já está aqui. Vamos entrar. Vamos torcer que André, agora como vai, né? Que a internet aqui, está uma porcaria. Perdão, pessoal. eu também peço desculpas. Eu botei hoje 240 megas, mas está dando problema. Mas vamos Mas é lá. a de casa que também não é boa, não. Você estava dizendo que você estava verificando que as grandes corretoras em algumas regiões dos Estados Unidos operam parecido com a Taureg. Exatamente, só que não sistema de franquia, né? Tem sistema de parceria, tem sistema de associações. E foi quando surgiu a ideia da gente fazer a franquia, porque para a lei brasileira a franquia é o melhor caminho. Mas é exatamente isso, é a gente ser o suporte para o franqueado poder fazer o que o corretor faz de melhor, que é vender. E por isso que a gente tem tanta paixão com o projeto da Apivida, que a gente quer ser a central para que nossos franqueados vendam a Apivida no Brasil inteiro. E o orgulho Luiz, de ter uma empresa de saúde nordestina, né? Vamos total, lá. deixa eu te dizer. Pensando hoje sobre o modelo de negócio de vocês, eu digo para você o seguinte, sem sombra de dúvida, o modelo de franquia é o modelo de maior sucesso. Eu vou explicar por quê. Quando você pensa em plataforma, é um modelo parecido de sucesso também. Claro que é. E tem gente muito boa fazendo isso. Mas a franquia tem uma coisa legal que é as duas mãos indo e voltando, que é o ganha-ganha. Porque na Verdade. medida em que o cara paga também um pedaço do negócio, um royalty, ele participa financeiramente do negócio, ele se torna um sócio do negócio e Exatamente. você passa a ter perante ele uma responsabilidade maior também. Diferente de uma plataforma que você tem de um lado o cara que é a plataforma, do outro lado o produtor. No teu caso, eu acho que vocês são interdependentes. Vocês são interdependentes aonde os dois lados botam dinheiro no negócio, os dois lados têm os mesmos interesses, e eu acho que isso cria uma conexão, uma coalizão que joga esse negócio para cima. Com certeza. Mas a ideia toda é essa, né? É a parceria, é a Eu admiro sociedade. esse modelo. E o melhor é que a gente está criando uma família, André. Eu brinco, cada novo franqueado ele está fazendo parte de uma família. A gente faz a entrevista para escolher, para aprovar o franqueado, na verdade. E a gente está aprovando quem? Quem tem o mesmo pensamento, quem tem a mesma ideia de crescimento. Para quê? Para fazer parte de uma família. Tuareg é uma imensa família. Como eu brinco, às vezes é uma tribo. É a tribo dos Tuaregs, que é a mesma tribo que estava no deserto, que veio para aqui, para a Bahia, e a gente seguiu pelo Brasil. Mas, André, me conta uma coisa. Fala um pouquinho da Pivida, que é esse case de negócio aí. O Apivida, eu tenho que dizer ela sobre o Apivida de uma maneira muito alegre e feliz, porque eu vejo o Apivida como algo muito especial, né? Muito especial na minha vida, muito especial na vida dos nossos clientes. Eu tenho um amigo, Nacélio, que diz uma coisa que eu gosto muito, que o Apivida é uma grande conquista do povo cearense, né? E mais do que isso, do povo nordestino. Eu Do estava povo nordestino. conversando há dias atrás com um médico do Apivida, que é de São Paulo, e ele disse assim, rapaz, tenha certeza do que eu vou lhe dizer. E isso pouco antes da Covid. Se não fosse o Apivida, muita gente no Nordeste estaria morrendo pelas ruas. Então, o Apivida tem um apelo social absurdo, porque nós somos ainda uma das poucas empresas no Brasil que vende o plano pessoa física, que dá ao cliente a oportunidade de, direto na operadora, comprar um plano de saúde, e que isso ninguém mais quer, porque é regulado pelo governo, o governo desconta o reajuste, você nunca mais pode tirar o cara, mas aqui o Apivida continua fazendo isso, né? E o Apivida, fazendo aí um overview rápido sobre o Apivida, e também de mim, para quem não me conhece, meu nome é André Rosas,
eu sou responsável pela área comercial de vendas de planos empresariais do Apvida. Estou na empresa há 12 anos. Venho do mercado, primeiramente, de seguros e previdência. Passei um ano pela Unimed e tenho 12 anos de Apvida. Sou casado, tenho 3 filhas já mulheres, tenho um netinho, Gabriel, que é a coisa mais linda. Sou um brasileiro, como todos os brasileiros e brasileiras, né? E o Apvida é uma empresa que ela nasceu em 1979, inicialmente. O Dr. Cândido Pinheiro Coren de Lima, que é o nosso presidente do conselho, fundador e ainda muito atuante na empresa, ainda o grande timoneiro desse barco. Ele começou essa empresa em 1979, porque ele é médico oncologista, se formou no AC Camargo, em São Paulo, onde tem a Fundação Antônio Prudente, e quando ele voltou para o Ceará, o único objetivo dele era fazer medicina oncológica. Era isso que ele ia fazer. E ele começou a vida dele com isso, a família toda junto com ele, trabalhando nessa parte da clínica, que se transformou num hospital de nome Antônio Prudente, que é onde ele se formou, a Fundação Antônio Prudente, e esse era o negócio dele. Simples assim. O nome da Apvida também está aí, Hospital Antônio Prudente. O AP quer dizer Hospital Antônio Prudente Vida, né? Interessante. E aí, o que aconteceu? Com o passar dos anos, as operadoras de plano de saúde passaram a ser o principal cliente do Hospital Antônio Prudente, naquela época chamado de AP. E, obviamente, que o maior cliente naquela época se tornou a Unimed de Fortaleza. E a Unimed de Fortaleza manteve uma relação com o Apvida por muitos anos, até que ela resolveu construir o próprio hospital. E, nesse momento, o que ela fez? Descredenciou o Hospital Antônio Prudente. E aí o doutor Cândido, pensando assim, se é o plano de saúde que faz o hospital funcionar, eu vou manter um plano de saúde, vou montar um plano de saúde. E rápido montou esse plano de saúde, que cresceu rapidamente, porque o hospital era muito famoso, começando isso no Ceará. Mas olha que coisa interessante. Com o passar dos anos, isso foi em 81, tá certo? Em 81, exatamente. Não, 79 é clínica, 81 hospital, 94 Apvida. 94 fundou-se o Apvida. E ele passou 10 anos vivendo um conflito de negócio. Porque olha que interessante, e aqui começa um pouco da explicação, eu sou falante, viu? Um pouco da explicação do modelo de negócio. O Apvida tinha uma operadora de plano de saúde, chamada Apvida, e tinha Hospital Antônio Prudente. Só que isso era um negócio e isso era outro negócio. Conflito. Tá certo? Esse negócio hospital queria ganhar dinheiro com o hospital. E esse negócio com o plano de saúde. Aí esse aqui brigava com esse aqui, porque esse cobrava demais, fazia procedimento em excesso. Até que chegou em 2004, caiu uma ficha do Dr. Cândido e disse assim, peraí, o negócio está matando o outro. Tem um conflito de interesse aqui. E não está no centro desse interesse o cliente. Está os negócios. E um matando o outro. E aí o que o Dr. Cândido fez? Nesse momento, matou o negócio de hospitais, manteve o negócio de operadora e as unidades do Apvida, hospitais, clínicas, diagnósticos, passaram, Luiz, único e exclusivamente para atender o usuário Apvida e não para dar lucro. Então, hoje, nenhum hospital do Apvida, ou clínica ou laboratório, dá lucro. Eu diria que dá prejuízo. Quem tem lucro, sim, é a operadora. Então, com isso, se construiu um negócio totalmente sinérgico e integrado com o cliente no centro. Com o passar dos anos, a gente foi evoluindo e entendendo mais algumas coisas. Então, primeiro, quando você tem uma estrutura de rede própria, você passa a não viver mais o conflito de ter que ter aquele hospital lotado para poder se manter. Então, o que acontece? Por exemplo, nesse momento de Covid aí, os hospitais particulares estão com menos de 50% do faturamento deles. Porque ninguém está fazendo cirurgia, ninguém está se internando e tal, é só Covid. E o que acontece? Infelizmente, isso não é no Brasil e sim no mundo, o mercado de saúde é um mercado, de certa forma, antagônico. Ele vive, às vezes, na ineficiência. Porque o que um hospital precisa? Está lotado. Precisa que a UTI esteja lotado.
que o tomógrafo esteja fazendo uma tomografia atrás da outra, que a ressonância precisa fazer uma ressonância uma atrás da outra. Há quem diga que só na Paulista, na região da Paulista, em São Paulo, tem mais tomógrafo que todo o Canadá, tá certo? Há quem diga que o Reino Unido, que é uma das melhores medicinas do mundo, faz uma ressonância ano a cada 40 mil habitantes, no Brasil faz uma a cada 20. Então, quando você tem um plano de saúde que ele é linkado a uma rede particular, além dela não ter sinergia de protocolos, ela também tem o problema de, às vezes, ter um excesso. Está travado? Você está me ouvindo? Será que é a minha? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou. Voltou? Voltou? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Eu estava dizendo que... Voltou. Sim. Que no nosso modelo, retomando, então a gente tem aqui no centro o usuário, você tem um hospital e unidades que atende ele, diagnóstico que atende ele, clínicas que atende ele, amparado por protocolos definidos, que isso é extremamente importante, protocolos definidos das melhores práticas de saúde, disseminada por toda a Apivida, isso tudo amparado por um prontuário eletrônico, onde todos os profissionais do Apivida têm conhecimento de toda a vida histórica pregressa desse paciente. Então, tudo isso traz o quê? Qualidade, eficiência, gestão eficiente de custos, acolhimento. André, aproveitando tudo isso que você falou, o principal, quais são as vantagens de um plano como a Apivida para o cliente? Seja ele pessoa jurídica, pessoa física, qual a vantagem de um plano verticalizado como a Apivida? Sim, a principal vantagem que você vê. Você está perguntando para um vendedor, né? Eu vou te vender aqui, né? Esse é o meu objetivo. São muitas, muitas. Quando eu entrei no Apivida, no dia 5 de junho de 2008, eu fui uma das pessoas que começou a defender a venda desse produto verticalizado, entendendo que esse era o melhor produto que a gente tinha para entregar para o cliente. E melhor mesmo por quê? Porque o que é uma rede verticalizada? Uma rede verticalizada nada mais é que os endereços que o usuário vai são do Apivida, mas são unidades de saúde. Então, não é uma rede própria, uma rede amarrada, é uma rede exclusiva. Primeiro, que só atende a Apivida. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos hoje 40 hospitais espalhados pelo Brasil, tá certo? 40 hospitais, André? 40 e mais alguns fechados aí para ser abertos. Nós temos 40 hospitais em funcionamento no Brasil, tá certo? 40 hospitais em funcionamento. Esses hospitais atendem única e exclusivamente o usuário da Apivida. Nesse momento de Covid, aumentou significativamente o pedido para o Apivida credenciar nos seus hospitais outras seguradoras e operadoras. Qual foi a nossa resposta? Lamentamos, mas infelizmente nosso hospital existe para atender o usuário Apivida. Independentemente do hospital estar ocioso. Ainda tem alguns hospitais do Apivida que são ociosos. A gente trabalha com sobra de rede. Olha que interessante, o Apivida não fechou uma porta de urgência e emergência nesse momento de Covid. Por sermos uma operadora verticalizada, aquela que entrega o serviço, olha só que interessante. Importante. Nesse momento de Covid, como estamos pensando só em Apivida, mas pensando em tudo, né? Estamos de Manaus a Salvador, interior de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu avaliar o desenvolvimento do Covid, que ele vem num processo de ondas, e junto com essas ondas, disponibilizar profissionais, equipamentos, garantindo a suficiência de rede para atender todos os nossos usuários. Nós conseguimos, graças a Deus, comprar 260 respiradores, e graças a Deus foram todos entregues, e os aviões da companhia, fretados pela companhia, da família, da Canadá, esses aviões voando por todo o Brasil, levando insumos, levando EPI, medicação, respiradores. Abrimos mais de 300 leitos de UTI, 1.500 leitos eletivos, tudo por conta da Covid. Então, um operador vertical, a primeira coisa que ela traz, segurança.
A primeira, segurança. Atendemos com segurança. Segurança não só por termos a rede, mas por termos protocolos altamente garantidos por muita repetição em toda a rede, tá certo? As melhores práticas disseminadas em toda a rede, aonde a gente tem as melhores práticas hoje para o nosso cliente. Então, trazemos a ele o quê? Segurança. Trazemos ele a garantia de atendimento, com hora marcada. Garantimos unidades todas iguais, climatizadas, com aguinha gelada, com lugar para ele sentar, com televisão de LCD, leitos de internação com camas elétricas, controle remoto. Quer dizer, um baita de um padrão atendendo a base da pirâmide das empresas. Então, essa é a primeira garantia que eu diria. A segunda, garantimos que o cliente não vai pagar fraude. Isso é um fato. Existe realmente no mundo hoje um risco, né, de possibilidades que na Apvida não vai acontecer. Né? Nós temos tudo dentro de casa. No Apvida existem algumas regras, né? Quem pede não aprova. Então, existem algumas regras que garantem que a gente tenha essa segurança de fazer realmente o que precisa ser feito. Né? Isso, André, eu acho terceiro, que dá segurança do preço Apvida. Toda essa não tenha dúvida. Não ter fraude é o que garante o preço Apvida, né? Isso quer dizer, e aí com isso, a gente consegue ter o quê? Um preço que o cliente pode pagar e os menores reajustes do Brasil ao longo dos anos, garantindo o quê? Previsibilidade de longo prazo. Então, o cliente sabe que no Apvida ele não vai explodir os reajustes dele numa condição que ele não consiga pagar. Então, é tão interessante isso, Luiz, que nós achávamos que nós éramos uma operadora B2C e tivemos a grata alegria, tempos atrás, ficamos sabendo que 21% do nosso cliente é classe A, porque a gente entra nas empresas e os heads ficam em seguradora e depois os próprios heads pedem para o RH botar ele no Apvida, porque o Apvida tem mais unidades, tem mais capilaridade, atende mais rápido e a gente acaba atendendo todo mundo. Então, nós somos uma empresa hoje alinhadas com 4 pilares, que é acolhimento, qualidade, gestão eficiente de custos e inovação. Tá certo? Então, tudo que você pode pensar em termos de inovação, que é prontuário eletrônico, biometria, reconhecimento por face. O nosso app é uma coisa maravilhosa. Eu prometo que eu vou parar para você me perguntar. O nosso app, você tem a carteirinha eletrônica, você tem ali resultado todos os anos que você fez. E se você tem um paciente da tua família internado e você não pode falar com ele, você entra naquele app lá, Minha Internação, entra naquele lugarzinho ali, você vai saber como é que está aquele parente seu, porque tem ali o que o médico disse. Você vai saber as medicações que ele tomou, se ele tomou na hora. Todo acompanhamento dele você faz por um app. E o que se está falando hoje de telemedicina, o Apvida já faz há muitos anos. Há mais de 5 anos, nós já fazemos mais de 10 mil consultas por telemedicina a dia, só que no modelo ainda preconizado pelo Conselho Federal de Medicina, que tem que ter um médico presencial nosso, ou um clínico, ou um especialista, ou um pediatra. Na outra ponta, o médico remoto e numa unidade nossa. Agora já está se autorizando a consulta por vídeo e só nesse período de Covid nós estamos fazendo agora 2.000 consultas dia, que é o telecovid, que o médico fala já no celular com o paciente na casa dele. Diga aí. Faço isso. André, eu fiquei impressionado com as informações que você trouxe para a gente, principalmente em relação a essa estrutura, né? Ou seja, eu sou do ramo, vendo a Apvida, conheço a Apvida, mas não tinha ideia que vocês já estavam em 40 hospitais. E crescendo, né? Segundo você, tem alguns hospitais já fechados aí para entrar na rede. O que acontece é o seguinte, o Apvida, ele cresceu e chegou um momento da vida da empresa que ela tinha que tomar uma decisão. Qual era essa decisão? Ela não podia ficar no meio. Ou ela ia ter um mindset de ser uma operadora que fosse crescer adquirindo outras operadoras, consolidando, ou ela passaria por um processo de ser consolidada. A família ama o negócio, ama, é uma empresa que tem propósito, é uma empresa que tem filosofia, não é dinheiro, né? Porque a empresa vale hoje
eu não sei quanto está hoje, mas mais de 45 bilhões com certeza ela vale. Então não é dinheiro. Se vendessem isso, sei lá, eles montariam mais 10 empresas. Então não é dinheiro, é propósito, é filosofia. A empresa, a família ama o que faz. Então decidiram consolidar ao invés de ser consolidado. Aí passaram por um processo de análise de passar por um fundo, um private equity inicialmente, para depois de IPO direto. E aí decidiu, no dia 25 de abril de 2018, fazer o IPO do Apivida. O IPO do Apivida foi o maior IPO da história do Brasil, o maior IPO da saúde na história do Brasil. A empresa já saiu bastante grande naquele momento, mas ainda valendo 18 bi de reais. Naquele momento, a empresa capitalizou, acho que qualquer coisa em torno de 3,5 bilhões, tudo focado em crescer, em aquisição, tá certo? Aí, obviamente, que a empresa valorizou muito. Aí, a família ainda tem aproximadamente 70% do negócio, ainda está na mão da família, para você ver como que eles gostam do negócio. E aí, a Apivida começou um processo de consolidação, né? E nesse processo de consolidação, nós compramos, né? A empresa comprou no Ceará a Free Life, comprou a Uniplan em Teresina, e depois ainda está em processo de aprovação no CAD Plamed, outra em Americana, mas fez uma grande aquisição que foi a São Francisco. São Francisco era, sem sombra de dúvida, a operadora que a Apivida queria muito, porque tinha um modelo de negócio muito parecido com a Apivida, apesar de não ser tão verticalizado quanto a Apivida, mas um modelo parecido, uma empresa familiar, verticalizada, e a Apivida fez a aquisição por 5 bilhões de reais. A Apivida adquiriu a São Francisco, também adquiriu a América em Goiás e a RN em Minas. Então, o Apivida hoje, penso eu que somando vidas de saúde odonto, se tornou a maior operadora do Brasil em volume de usuários, né? Uma operadora que está em todas as regiões do Brasil. Então, isso fez com que a Apivida realmente fosse, talvez, uma das maiores estruturas verticalizadas do mundo, não só do Brasil, né? E a gente acredita que muitas coisas virão. O Covid realmente atrasou um pouco os nossos objetivos. O Apivida investiu, na verdade, 70 milhões de reais só por conta do Covid. Só pelo Covid foram 70 milhões de reais investidos para atender bem e garantir a segurança do nosso paciente. Nós somos a única operadora no Brasil que emite boletim diário de como está o Apivida no Covid. Mas eu tenho convicção de que o M&A nosso vai começar a aquecer as turbinas e rapidamente estaremos em outros estados que nós ainda não estamos. Ô, André, principal, andando por esse Brasil com as franquias da Tuareg, a gente viu a Apivida comprar a América, viu a Apivida comprar a operadora no interior de Minas, no interior de São Paulo, que a gente tem algumas unidades, e estamos abrindo hoje em Limeira, e o pessoal de Limeira está aqui na live. Limeira, a Apivida acabou de comprar um operador, está esperando a aprovação do CAD. Média saída, média, eu não me lembro, eu estou arriscado a falar errado aqui, mas a Apivida comprou, isso é informação pública, e está só esperando a aprovação do CAD para a gente ser também um operador aí em Limeira. Ótimo. E a Tuareg vai vender a Apivida em Limeira, porque nós estamos com unidade lá. Mas é assim, vendo a fama que a São Francisco tem no interior de São Paulo, quando eu estava com meu sócio, chegou em Ribeirão e disse assim, quem comprou a São Francisco foi a Apivida, todo mundo veio perguntar para ele, e a Apivida? Eu disse, não, a Apivida é o maior case de saúde que você pode imaginar, a maior operadora, uma das maiores do país, mas é a maior operadora do Nordeste. E, de certa forma, trouxe orgulho para a gente, né? Ver uma empresa crescendo na nossa região. Mas, André, todos os corretores estavam preocupados. E aí, como é que é a Apivida? Como é que a Apivida é com o corretor? E aí vem a minha pergunta. Como é a Apivida com o corretor? Como a Apivida vê o corretor de seguros nessa trajetória dela e no futuro dela? Como um parceiro muito importante. Eu assumi o comercial da Apivida, eu assumi nacionalmente, no nome, na bandeira Apivida, nacionalmente, eu assumi em setembro de 2010. E ali eu comecei um trabalho forte junto à companhia de fortalecimento do corretor dentro do Apivida.
por acreditar e saber da importância do corretor nesse processo de crescimento para a companhia. A companhia precisava crescer, precisava ter parceiros, e corretores nada mais são do que profissionais que detêm muitos clientes e que podem nos ajudar em questão de capilaridade e são grandes parceiros de negócio. Então, naquele momento, nós começamos um trabalho. Naquela época, eu acho que a gente tinha perto de 25% da venda através de corretores. E eu diria para você hoje que a gente tem 98%. Né? Então, hoje, eu não consigo me lembrar nos últimos tempos aí de algum grande contrato que a gente possa ter fechado que não tenha tido corretor. Então, o profissional, a consultoria, ela, sem sombra de dúvida, é o grande parceiro que a gente tem. A única coisa que às vezes as pessoas se assustam um pouco com a gente, e eu sou muito transparente nisso, e eu me lembro muito, como é que se chama aquela churrascaria que tinha ali perto do Teresa de Lisieux, na C. Camargo, na Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, em Salvador, aí tinha uma churrascaria do lado direito, né? Boi preto, boi preto, não. Um pouquinho antes do Shopping Guatemi, um pouco antes do Shopping Guatemi. Ali tem uma churrascaria. Baby Beef. Eu nunca vou me esquecer, quando nós inauguramos o Hospital Teresa de Lisieux, eu tive uma reunião junto com o Cândido e corretores na Bahia. Foi a primeira vez que eu falei isso. Que eu disse o seguinte, e vou dizer aqui para vocês. Eu não posso garantir que o consultor e o corretor leve o Apivida para o cliente dele. Eu não posso. Ele está credenciado com a gente, ele vende a Apivida, mas levar o Apivida é uma decisão dele. É dele. Ele é um profissional de mercado e ele leva a operadora que naquele momento fizer mais sentido para ele. Isso é um fato. Só que eu só levo a Apivida. Essa é a operadora que eu represento, que eu trabalho. E eu tenho, dentro do Apivida, uma área de inteligência com muita tecnologia disponível hoje no mercado, que a gente consegue mapear todos os prospects possíveis que a gente tem para trabalhar. Obviamente que eu tenho um cara chamado Cândido Júnior, que é meu chefe, me perguntando assim, e aí, a empresa tal? E a empresa tal? Falou com essa empresa? Falou com aquela? Natural, né? E se a gente não tiver, de alguma maneira, se aproximando daquele cliente, eu vou estar falhando como um gestor da área comercial. Então, o que é que eu digo para o corretor? Eu digo o seguinte, o meu time, ele vai ter que falar com todas as empresas. É o nosso negócio. Nós vendemos plano de saúde e nós teremos que falar com todas as empresas. Mas a gente vai perguntar quem é o corretor. Se a gente, em algum momento, trombar com algum cliente, nós vamos perguntar quem é o corretor. Nós não vamos emitir proposta direta. Se a empresa insistir ainda que a gente emita uma proposta direta, faremos tudo para contemplar a figura do corretor, mesmo sem saber quem é ele, porque em algum momento, possivelmente, ele vai aparecer. Então, a gente precisa ter, Luiz, velocidade. Isso é um fato. E um outro fenômeno que tem acontecido muito, e que isso também é uma característica americana e, de certa forma, europeia, e que eu vejo isso crescer muito também no Brasil, e a Taureg pode olhar com essa visão, porque ela é muito grande, é que muitas consultorias no Brasil já estão negociando diretamente com o cliente, com os players, se transformando naquele momento na consultoria do player, negociando um contrato com o player, definindo com esse cliente já um FII mensal por vida ou por hora de trabalho. E aquilo é maravilhoso, por quê? Porque ele pode dizer para o cliente o seguinte, eu lhe garanto que eu vou trazer aqui o preço net do Apivida, eu vou espremer ele o máximo que eu puder, eu vou trazer o menor preço possível. E mais do que isso, vou negociar meu contrato contigo apartado e vou apertar o Apivida no reajuste, porque eu também não ganhei naquele reajuste. Então, existe hoje uma tendência do mercado se movimentar para isso. E quem decide isso? É a consultoria junto com o cliente. Para a gente sabe que a gente sempre vai ter a consultoria junto com a gente. Eu não me lembro, sinceramente, neste momento, de nenhum grande cliente e nem pequeno que hoje em dia a gente trate direto, que não tenha entre a gente e ele, aliás, entre a gente não, junto com a gente nessa tríade, uma consultoria, seja remunerada pelo contrato ou seja remunerada pelo cliente. Então, quando você me pergunta o que é que eu vejo da consultoria do corretor, um parceiro estratégico e fundamental, que finalizando o que eu estou dizendo aqui, ainda me ajuda
a dar boa notícia e me ajuda a dar notícia difícil também. Me ajuda a atender o cliente, me ajuda a dizer ao cliente o que eu vou dizer não. Então, eu, pessoalmente, quem me conhece de mercado aí, e nesses 12 anos eu acho que eu já conheci muita gente, vai dizer, o André sempre foi um cara que fortaleceu a parceria e a presença da consultoria junto ao Apivida. André, o que eu queria falar é assim, a nossa profissão de corretor de seguros ela é muito importante para a distribuição, seja de seguro, seja de plano de saúde. Agora sim, precisamos nos modernizar, precisamos ter parcerias mais fortes com as operadoras, com as seguradoras. E é o que eu Você falo. conhece isso aqui ou não? Não dá para ver daqui. Isso aqui é minha SUSEP. Eu sou corretor de seguros, de formação também. Além de ser formado em marketing, eu sou corretor de seguros. Então, eu sou o cara que não tem corretora, obviamente, porque seria um conflito de interesse, então não tem corretora nenhuma. Mas sou o cara que trabalhou junto ao Leôncio muitos anos lá atrás, em São Paulo, difundindo a cultura de seguro do Estado de São Paulo, a importância da figura do corretor, o interveniente, o representante legal do segurado junto ao segurador. Isso aí está no meu DNA, é minha história de vida. Muito bom ouvir isso, André. Mas assim, voltando, os corretores têm que escolher os seus parceiros. O Anderson fala bastante que a gente tem que ter quais são as seguradoras que a gente quer ter parceria, fortalecer essa parceria, quais são os planos de saúde que a gente quer ter parceria, fortalecer essas parcerias. E é o que a gente tem buscado. Com qualquer parceiro que a gente tem buscado fortalecer as parcerias. E o principal, tem clientes nos assistindo, tem muitos franqueados nos assistindo. Mas o principal que eu quero te perguntar, o que é que precisa para um cliente ter uma apólice, ter um contrato com a Apivida, ter um plano de saúde Apivida, seja ele individual ou seja ele PJ. O que é que precisa? Quais são os dados, quais são as informações que a Apivida precisa? Como toda operadora, a gente está debaixo da legislação da ANS. A ANS, na verdade, é quem regulamenta a atividade de plano de saúde no Brasil, é o órgão que regulamenta e fiscaliza, né? Então, existem algumas regras de elegibilidade, contratuais, regulatórias, para que defina como é que pode existir um contrato de prestação de serviço de saúde entre um operador e um cliente. Então, existem regras de elegibilidade para que isso possa acontecer. Do ponto de vista de pessoa jurídica, existe a necessidade de ser uma empresa constituída e que tenha funcionários na sua GFIP, né, como funcionário CLT, e sim, ela pode fazer um plano de saúde onde ela paga 100%, onde ela paga um pedaço, o funcionário paga um pedaço, onde o funcionário tem alguma coparticipação ou não, enfim. E o que a gente precisa para fazer a cotação? E, obviamente, através de uma consultoria. Existe um formulário que a gente encaminha. Esse formulário vai perguntar algumas coisas, vai perguntar a distribuição etária desses funcionários e beneficiários dependentes dessa empresa, com 10 faixas etárias, 0 a 18, 19 a 23, 24 a 29 e assim sucessivamente, e maior de 59. Sexo, vamos perguntar sexo também. E aí, através disso, vamos também perguntar se a empresa paga o plano, se ela não paga o plano, se ela paga, quantos por cento ela paga. Vamos perguntar se tem afastados. Se tiver afastados, quais são os CIDs da doença desses afastados? Não precisa dizer quem é, apenas o CID. E vamos perguntar também se tem alguns usuários de medicação e procedimentos de alto custo, mesmo que trabalhando, porque tudo isso são informações fundamentais para que a diretoria de preço possa compor uma proposta específica direcionada àquela empresa. Porque cada cliente é uma história, né? E a gente vai fazer isso de maneira direcionada e customizada. Então, dessa forma, são os planos, sobretudo, eu diria, acima de 100 vidas. De 30 a 99, também. 30 a 99 também pode fazer através de simulador, tem tabela, mas pode fazer através de simulador, com perfil etário, para que possa ter uma precificação melhor também. De 2 a 29 vidas, já é um produto com tabela, já é um produto mais de prateleira. Além disso, nós vendemos planos individuais, que é entre o Apivida
diretamente com o usuário e a família dele. Isso é feito através de representantes do Apvida mesmo. O Apvida tem aí, para essa área de representantes certificados, que tem algumas regras para que ele representar o Apvida, na qual eu não sou gestor dessa área, meu amigo Jadeus Fonseca. Eu sou responsável pela área de planos empresariais a partir de 100 vidas. E na nossa área, que é a partir de 100 vidas, nós não temos essa obrigatoriedade de ser exclusiva e nem representante. São consultorias como vocês, como a Taureg, qualquer consultoria que opera junto com a Taureg, que vai fazer um contrato com a gente de prestação de serviço, com algumas regrinhas ali, com as possíveis comissões que possam existir. As comissões, elas são muito definidas pelo contrato. Contrato, às vezes, varia de contrato para contrato, de acordo com o preço que a gente quer chegar. E, basicamente, é isso aí. Não tem grandes dificuldades, André, para que uma consultoria possa nos representar e não precisa ter SUSEP, porque não somos seguradora, somos operadora. Eu fiz essa pergunta porque tem muitos corretores, tem os franqueados, então é sempre bom a gente esclarecer. Mas eu agora vou abrir para as perguntas. Tem muitas perguntas aqui. É mesmo? Rapaz, tem. Que legal, fico feliz. Vai ter Apvida no Rio de Janeiro? Eu acho que já viu, né? Deixa eu explicar um negócio para vocês. Existe uma área de M&A que tem a responsabilidade de fazer o plano de expansão por aquisição do Apvida. E na minha área, tem uma executiva, diretora da área, chamada Luciana, que é responsável pela expansão orgânica. Então, nós tocamos a expansão orgânica. Pegamos um grande player que nos permite ir para aquela região. A Taureg chegou lá em Joinville. Joinville, a Apvida tem um baita hospital lá. Aquilo foi um projeto pessoal meu, que foi, através da Whirlpool, levar o Apvida para Joinville. Agora, se Deus quiser, ele há de querer, como esse contrato não foi assinado ainda, eu diria para vocês aí que daqui para uns dias, a área de expansão aí, capitaneada pela Luciana, deve estar nos levando para uma nova capital do Brasil. Por esses dias deve sair essa notícia aí, se Deus quiser. E com relação ao Rio de Janeiro... Avisa que a Taureg... Vamos botar um franqueado lá junto. Vamos botar um franqueado lá. Na hora que puder, sem sombra de dúvida, eu vou avisar. E com relação ao Rio de Janeiro, olha só. Eu não posso dizer que a gente vai, que a gente não vai, porque, sem sombra de dúvida, em algum momento da história do Apvida, ela pensa estar em todos os estados brasileiros. Mas por uma questão, talvez estratégica, eu que estou falando, não sei se o Rio de Janeiro está hoje como uma prioridade do Apvida, né? Acho que a gente tem ainda outras regiões para consolidar. O próprio Norte e Nordeste tem muitas opções. O Centro-Oeste, que nós chegamos agora, tem muita coisa por fazer, né? Então, eu não sei dizer aí sobre o Rio de Janeiro, mas eu acho que a área de M&A sabe melhor do que eu. Eu, pessoalmente, não sei de nenhum projeto direcionado nesse momento para o Rio de Janeiro. André, tem outra pergunta aqui. A Apvida vai continuar com crescimento orgânico? Não, perdoe. Com crescimento não orgânico? Vai continuar com certeza. Com certeza. É tão interessante isso. Essas histórias de IPO e tudo mais é muito interessante. Porque se uma empresa captar dinheiro do mercado e não utilizar, incomoda o mercado. Entendeu? Então, esse é um ponto. E outro ponto que a gente só vai estar aonde nós temos rede própria. Então, nós vamos continuar crescendo, não tenha dúvida disso. A Apvida vai crescer de maneira orgânica e vai crescer de maneira por aquisição. E por aquisição pode adquirir tanto outras operadoras, outras carteiras, como hospitais, clínicas, mas não vai parar. O Apvida, sem sombra de dúvida, tem muita motivação, muito entusiasmo, muita alegria em crescer. André, tem muita gente perguntando aqui qual a capital. É BH, Brasília, mas o André não vai responder. Vai deixar a gente... não vou. Vai deixar a Quem gente... sabe? Vamos aguardar mais um pouquinho. Nós somos uma empresa de capital aberto agora e a gente não pode dar informação que ainda nos consolidou. É verdade. Agora, o que é que eu queria lhe perguntar, André? O
tem muita gente que tinha preconceito, acho que hoje isso já caiu, mas tinha preconceito com o plano. O Marcos Andrade está dizendo aí, Luiz, desculpa te cortar, ele está dizendo aí que o Rio de Janeiro sempre está fora do plano de empresa. Não é isso, Marcos. Olha só que coisa interessante. Você tem hoje a GNDI, que é uma grande operadora brasileira, que começou como Intermédica e hoje é GNDI, né? Grupo Notre Dame, e que ela está muito forte no Rio de Janeiro, né? Então, é uma operadora muito parecida com a Apivida, com um modelo muito parecido, que é muito grande na capital paulista e muito grande e está crescendo cada vez mais no Rio de Janeiro. Então, é só questão estratégica mesmo, porque, por exemplo, como nós crescemos demais para o interior de São Paulo, para o Paraná, para Santa Catarina, para Minas Gerais, para Goiás, para Mato Grosso do Sul, tem muito por fazer. Então, tem que tomar cuidado para não desviar foco e se perder nesse processo. Tem que ser muito bem organizado. Mas, sem sombra de dúvida, o Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, de extremo, com pressão maravilhoso, com grandes oportunidades e que muito nos motiva. É uma questão de tempo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi. Eu falei sozinho aqui ou... Tô te ouvindo. Saiu agora. Tá certo. Ô, internetzinha difícil, meu Deus. Oi, tá me ouvindo? Pronto. André, eu queria bem. Falar assim. Empresas acima de 100 vidas. Qual segmento, ou qualquer segmento, interessa a Apivida? Eu vou dizer para você o seguinte: o foco do Apivida é o cliente. O foco do Apivida é um usuário. O foco do Apivida é uma família. O foco do Apivida é uma empresa de 5 vidas ou uma empresa de 50 mil vidas. O foco do Apivida é o cliente. Por isso que nós, comercialmente falando, somos muito segmentados com profissionais da área comercial em várias áreas, porque o nosso foco é todo cliente. Muito bom. André, a Apivida tem uma carteira grande de funcionários que antigamente falava chão de fábrica, né? E de um tempo para cá, a gente tem sentido que realmente tem outras partes da empresa que já estão indo para a Apivida. E você falou que 21% da sua carteira já é um público AB. Vocês estão sentindo que está tendo uma migração, ou seja, pessoas que estavam em plano de saúde, seguradoras mais caras, ou numa outra faixa de mercado que estão indo para a Apivida, ou seja, elas já estão entendendo que a Apivida pode cuidar da saúde delas. Vocês estão percebendo isso internamente? Então, com certeza, isso aí tem algumas explicações. Mas também passa pelo crescimento da qualidade do Apivida. O Apivida, depois do IPO, trouxe uma profissionalização para dentro da empresa absurda, né? Nós somos uma empresa hoje com um conselho deliberativo que tem 4 membros externos e 3 da família. E esses membros externos passam pelo ex-presidente da Alpargatas, passa por um membro do conselho, membro do Instituto Brasileiro, passa por um membro do M. Dias Branco. Então, muitos profissionais que trouxeram a Apivida um modelo de negócio maravilhoso. A nossa empresa hoje, ela olha da qualidade do atendimento, a qualidade da clínica, a percepção do usuário, como é que ele se sente acolhido, ao ponto da gente ter hoje, que é chamado de NPS, isso, né, uma pesquisa de satisfação, onde um usuário nosso, quando termina o procedimento, ele recebe um postzinho no celular dele e ele dá nota para o médico, ele dá nota para o ambiente, ele dá nota para a prestação de serviço, pelo tempo que demorou. Então, o que acontece, Luiz? O Apivida melhorou demais a entrega. A nossa entrega hoje é maravilhosa, Nós temos os melhores índices de resultados de cirurgias cardíacas. Nós temos muito pouca complicação. Nós somos uma empresa muito segura. Então, isso trouxe muita tranquilidade. E não só isso. Falando aqui do Ceará, né, de Fortaleza, a pessoa tem um problema de saúde, então, o Apivida tem um hospital no coração da aldeota, onde a classe A está ali. O Apivida é a única que tem um hospital pediátrico aqui em Fortaleza, um hospital da mulher aqui em Fortaleza.
Você vai para Salvador, nossa capilaridade é absurda. Então, Verdade. isso faz com que as pessoas comecem a falar assim, por que eu vou ter um seguro que é muito... Chego, às vezes, no hospital XPTO, demoro 4 horas para ser atendido, 3 horas. Eu chego no Apivida com 15 minutos sou atendido, me atendem bem pra caramba, um serviço de extrema qualidade e um preço justo. Então, é isso que está acontecendo, né? As empresas começaram a perceber que a entrega do Apivida evoluiu muito. O nosso presidente cobra demais acolhimento e qualidade. Menor preço não é em detrimento da qualidade nunca. É em ganho de escala, em gestão eficiente, protocolo eficiente. Então, a gente consegue entregar isso tudo para o cliente. O que é que você faz na Taureg? Exatamente isso. Você tem gestão eficiente aí, faz o cara ser grande, faz o cara ter tecnologia, faz o cara ter bons preços, ter um suporte absurdo. Isso não quer dizer que se gasta mais dinheiro para ter isso. O que tem é escala e processo. E é o que a Apivida faz. Bem. Escala e processo é tudo, André. Você respondeu todas as perguntas que eu tinha. Eu vou tentar que você diga assim, quais são os próximos estados que a Apivida pensa em ir? Rapaz, está me fazendo perguntas difíceis, mas obviamente que se nós estamos já em Minas, se a gente conseguir crescer um pouco mais em Minas, é melhor. Chegamos agora em Goiás, né? Nós estávamos ali em Goiânia. Aí, graças a Deus e ao trabalho de todos, fechamos uma conta importante, que eu posso dizer, porque já foi fechado, que é a Caoa. Tem uma fábrica importante ali em... Ô, meu Deus do céu, me deu um branco agora. Anápolis. Anápolis. A Caoa tem uma fábrica em Anápolis ali, eu acho que fabrica... Não sei quais os carros que ela fabrica ali, porque eu acho que o HB20 é fabricado lá em Piracicaba. Mas ela tem uma Caoa, e agora a Cherry, esses carros da Caoa são fabricados ali. Fechamos esse contrato. Então, obviamente, que a Apivida ali em Anápolis já vai crescer. Então, mais do que dizer quais são os novos estados, eu acho que a Apivida vai se fortalecer nos estados que nós acabamos de entrar. Santa Catarina tem muito por fazer, o Paraná talvez menos, mas Santa Catarina tem muito por fazer. Sem sombra de dúvida, o interior de São Paulo tem muito por fazer. Goiás tem muito por fazer, Mato Grosso do Sul. Então, nós já temos uma missão muito grande de verticalizar mais a São Francisco. Porque a São Francisco, ela não é tão verticalizada quanto a Apivida. Fizemos agora a apresentação de resultado aos investidores, já foi maravilhoso. Já conseguimos criar uma sinergia bacana, um DNA bacana. Já conseguimos baixar o sinistro da São Francisco. Mas isso pode melhorar muito mais. A Apivida tem que ter mais hospitais. Então, tem muito por fazer nas adquiridas, né? Mas o MNE está estudando aí e novas capitais aí, quem sabe vem. Uma aí, se Deus quiser, em breve a gente informa. Pronto. Uma bacana. Todas são bacanas, né? Quando é que a Apivida vai unificar o nome? Vai tirar... interior de São Paulo vai começar a ser Apivida e assim por diante. Mas, olha só que interessante. Eu estava falando dos conselheiros, a hora que caiu aí, o Apivida tem um conselheiro chamado Márcio Uti, que recentemente deixou a presidência da Alpargatas. O Márcio Uti, os conselheiros do Apivida também presidem comissões. E o Márcio Uti, ele preside comitês. E o Márcio Uti preside um comitê que é de marketing, vendas, e ele é o head hoje de algumas decisões que o Apivida está tomando em relação à marca. Contratamos uma consultoria chamada Ana Couto, que é muito famosa no Brasil, que já apresentou para esse comitê que é ligado ao conselho. Não sei ainda quais são as decisões, mas sobre decisões de marca, passa por pesquisa, que foi feita com a Ana Couto, passa também por questões societárias, passa por muitas variantes, né? Então, eu posso dizer para você o seguinte, esse assunto, essa pauta, nomes, está sendo tratado de maneira muito científica, muito profissional, contratando a melhor consultoria do Brasil, passando pelo conselho, pela Direx da empresa, grupo realmente trabalhando sobre isso, para, num processo muito em breve, apresentar como é que vai ser essa questão de marca do Apivida. E também, muito em breve, nós teremos aí o anúncio, que nem nós sabemos, de como ficará o comercial do Apivida, o organograma comercial, o modelo, porque com essa integração da São Francisco também trouxe muitas coisas da São Francisco, muitas práticas bacanas,
é uma operadora também muito grande, então a empresa buscou sinergia entre elas e aproveitar as melhores práticas e também através do apoio de uma consultoria chamada Gouveia de Souza na área comercial, outra consultoria chamada People Strategy na área de Assessment. Então a empresa está nesse processo muito científico para decidir marca e modelo comercial. Ótimo. André, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse um recado para clientes e corretores de seguros, tá? Um recado da Apivida. Mas eu vou lhe ser bem sincero. Eu quero lhe agradecer pela palestra que você deu. Quem tinha alguma dúvida sobre a Apivida, matou tudo agora. Rapaz, eu sou falante, sou comercial, gosto de falar. E me procure aqui quantas vezes você quiser para falar dos mais variados temas aí. Vai ser sempre um prazer. E eu sempre que você quiser estarei com vocês, porque são amigos queridos e porque muito me alegra. Falando agora um pouquinho para clientes, prospects e corretores. O Apivida é uma empresa de propósito. O Apivida é uma empresa que tem amor. Eu estou com uma camisa aqui, coincidentemente, que tem um nome escrito aqui, Travessia. Travessia. Travessia é o nome que o Apivida dá para um planejamento estratégico da companhia que a gente vai fazendo travessias, né? E tem um grupo de heads no Apivida, no WhatsApp, chamado Travessia, e que ali a gente divulga e conversa demais tudo que envolve essa empresa. Essa empresa tem uma sinergia de todos os envolvidos, que é uma coisa muito bonita. A gente se abraça na dificuldade e vibra com o crescimento, vibra com o sucesso e, principalmente, vibra quando entrega. Porque nós queremos sempre entregar. Nós somos uma empresa que o Dr. Cândido Pinheiro diz assim, é o cliente que decide para onde o Apivida vai. É o cliente que nos leva. E nós temos uma responsabilidade muito grande de administrar o dinheiro desse cliente e entregar para ele a saúde de maior qualidade. Por isso que nós somos muito firmes e muito rígidos nos nossos protocolos para garantir que a gente cobre um preço que o cliente possa pagar e que entreguemos a melhor saúde possível. Então, esse é a filosofia. Dr. Cândido Pinheiro tem 73 anos de idade, presidente do nosso conselho, podia estar passeando, viajando. Ele trabalha todo dia. É o presidente do conselho, o grande timoneiro dessa empresa, e aos 73 anos de idade trabalhou todos os dias nesse período de Covid de máscara. Então, isso demonstra realmente o DNA dessa empresa de entregar, de realmente fazer o melhor por aquele usuário que com muito, aí eu falo, eu estou arrepiado, que com muita dificuldade às vezes paga o seu plano, fazendo uma vaquinha dentro de casa para pagar o do filho. Então, nós temos, para esse principalmente, uma responsabilidade muito grande de acolher ele com respeito, dignidade, entregando para ele o melhor que nós pudermos em relação à saúde dele e estar ao lado dele nos momentos difíceis, que às vezes nós não somos Deus e que a gente não pode resolver, mas talvez minimizar. Então, eu garanto, é uma empresa de filosofia, é uma empresa de propósito. Nem sempre a gente agrada a todos, porque, obviamente, que a gente lida com expectativa humana. Mas existe nessa empresa o presidente do conselho, executivos e profissionais trabalhando todos os dias para fazer o melhor de quem acredita nessa empresa e paga para que a gente entregue a melhor saúde. André, fantástico essa palestra que você deu aqui via Instagram. Agora, e quanto tempo a gente tem ainda? 4 minutos? Em 4 minutos. Fica... Vou falar uma coisa muito rápida para vocês. A pandemia não vai passar rápido. O Brasil achatou a curva. No dia de hoje, dia 74 da doença, isso é avaliado todo dia da Apivida. As mortes as mortes na Alemanha, na Europa, na Alemanha, na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos, de dados da Organização Mundial de Saúde, está em 1%. O Brasil está em 4%, às vezes 5%.
o Brasil, como achatou, vai esticar mais, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, talvez o Brasil vai ter que se adaptar a trabalhar com a Covid. Não tem o que fazer, por isso que tem governadores e todo mundo lutando para aquecer a economia, porque isso vai longe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que a Apvida está fazendo nesse momento da Covid? O Apvida está buscando apoiar as empresas na proteção de caixa. Então, o que a gente já tem? Os preços mais competitivos dentre as grandes, tá certo? Dentre as grandes. Às vezes tem algumas empresas pequenas que fazem algumas incursões muito perigosas que a gente não consegue acompanhar. Mas dentre as empresas que estão ali direitinho, trabalhando na filosofia, seremos o melhor preço, sempre. E hoje, eu digo hoje, nesse momento, a Apvida autorizou que nós, da área comercial, dessemos às empresas a oportunidade de ter 40% de desconto nas 3 primeiras faturas, nesse momento de Covid, e esse 120% que a gente dá de desconto, diluir nos 21 meses consequentes do contrato, ajudando as empresas. Fantástico, André. Fantástico isso. De clientes. Ô, internet que não me ajuda. Ótimo. Vamos divulgar isso daí. Rapaz, a gente já tem feito um trabalho forte no interior da Bahia, né? Nós temos hoje um hospital em Feira de Santana, nós temos um hospital em Camaçari, nós temos um hospital que era o antigo da Unimed Lauro de Freitas, estamos indo para Alagoinhas, então existe um trabalho forte de desenvolvimento no interior da Bahia, mas quem vai definir são vocês. Quando vocês quiserem nos levar para o interior da Bahia com pujança, com volume, obviamente que a Apvida vai investir, não tenha dúvida disso. O Martoni, nosso diretor. Então, o Martoni, André, quero lhe agradecer. Ligados a prestadores da Petrobras, está me lembrando Candeias e também. reafirmar que a Tuareg quer estar do lado da Apvida. Fortemente. Aonde Tá certo, a Apvida for, a gente quer ir junto, tá? Andreas, quero lhe agradecer e eu é que agradeço. Para quem perguntou, a gente vai deixar salvo no Instagram da agradecer maravilhosa, como eu disse, para mim é motivo de muita alegria, tá? De muito prazer, de muita satisfação. Deixar uma palavra aqui para e me chame mais vezes. Vamos falar de vendas, técnica de venda, vamos falar do que você quiser aí. Para mim vai ser um prazer. Obrigado ao Tuareg, obrigado ao Luiz, obrigado ao Wanderson. E mais do que a vocês, obrigado a quem teve a paciência de nos ouvir aí nessa 1 hora que muito me honrou e muito me deixou feliz aqui de estar aqui com vocês, viu? André, um webinar, né? Um webinar, vai ser um prazer. Muito obrigado, André. E vamos marcar sim um treinamento para quem quiser participar sobre vendas. Vai ser fantástico, tá?